Graças a Deus. Bem, aqui a palavra de Deus, ela está falando a respeito de um reino inabalável. Hoje nós vamos falar sobre o reino inabalável. No tempo que nós estamos vivendo, nós estamos vendo muitas coisas abalando. Economia, saúde, a saúde física, saúde mental. Nós podemos ver que tem abalado também os relacionamentos familiares. Muitas coisas estão abalando, as empresas estão abalando, a economia está abalando, enfim. Muitas coisas estão abalando. Mas aqui no texto nós podemos ver que existem duas pessoas falando aqui. Uma está falando a respeito da terra. Outra está falando lá do céu. Então, quando a palavra do Senhor nos direciona aqui, está dizendo que uma vez a palavra do Senhor foi rejeitada. Quando que essa palavra ela foi rejeitada? O texto falando. Quando Moisés ele era o portador, ele era o porta-voz de Deus. E quando ele falava a respeito de Deus, uma boa parte das pessoas que caminhavam também com ele, rejeitavam a palavra. E aqui está dizendo que nós não podemos, dessa vez, rejeitar essa palavra. Quando o texto fala a respeito dessas, recebeu dessa palavra, e aqueles que rejeitaram a palavra, e hoje nós não podemos rejeitar essa palavra, fala a respeito de Jesus Cristo, fala a respeito do segundo Adão. Se nós pararmos para poder observar, Moisés ele estava falando para um povo que de fato era o povo que entendia da lei. Moisés ele falava a respeito das coisas terrenas, das orientações que Deus dava e como que as pessoas precisavam caminhar debaixo dessa lei que o Senhor orientou. Só que muitas pessoas eles não queriam dar ouvidos ao que estava sendo falado. Foi recusado a palavra que ele levava. E quando Deus ele diz, ele fala lá dos céus, quando tudo seria abalado, que eles não poderiam deixar de ouvir a palavra, ele estava falando a respeito da graça. Moisés, ele falava da lei. E nós ouvimos muitas pessoas falarem a respeito da lei de uma forma muito má, muito ruim, mas de tudo a lei não era ruim. Porque a lei ela chegava para trazer uma prudência e também um direcionamento. O único ruim da lei é que muitas pessoas, como vivem também hoje no tempo da graça, mas somente falando sobre a lei, é que a lei ela é uma punição sem direção. Ela punia, mas não dava um direcionamento. E uma vez que a sentença era dada, ali então as coisas tinham que ser daquele jeito e acabava. Mas quando Jesus ele chegou para poder trazer o tempo da graça, as pessoas também, por algum motivo, começaram a rejeitar também essa palavra. Como até hoje, muitas pessoas rejeitam também dessa palavra. É muito claro quando nós podemos ler nos evangelhos, quando a mulher é pega em adultério, ali nós estamos vendo lei e graça. Eles levaram aquela mulher até Jesus e disse, olha, conforme diz a lei, é necessário que essa mulher morra apedrejada. Perguntaram para Jesus. Jesus então ele chega e ele responde em dizer, aquele que não tem pecado, que atire a pedra. A Bíblia diz que do mais novo ao mais velho, ninguém jogou nenhuma pedra naquela mulher, e eles viraram as costas. Eles perguntaram para Jesus sobre a lei, e Jesus respondeu com a graça. Ali então nós podemos começar, queridos, a ver o que o Senhor estava querendo já trabalhar na humanidade, com a vinda de Jesus Cristo, chegando até a nossa vida hoje, como um reino que é inabalável, construir um conceito dentro de nós, a respeito da cultura no reino, aqui nessa terra. O autor dos Hebreus, ele estava falando para as pessoas que eram os hebreus, que entendiam da lei. Eles nasceram ouvindo sobre a lei, eles viam as pessoas praticar a lei, e uma coisa é interessante, é muito difícil, é muito mais difícil uma renovação da mente do que aprender algo novo.
é muito mais difícil renovar a nossa mente do que aprender algo novo. Algo bem simples para que nós venhamos entender. Quantos aqui já dirigiram sem habilitação? Sim. O porquê que isso é difícil que eu estou dizendo? Porque dirige muitos anos sem habilitação, depois vai para a autoescola. Nós vamos para a autoescola para aprender a fazer direito e tirar as manias. Agora, e aquele que nunca dirigiu e foi direto para a autoescola? É mais fácil de aprender as coisas. A palavra do Senhor está falando que o povo rejeitava porque eles conheciam de uma lei, eles estavam rejeitando essa palavra porque ali estava querendo ser implantado Deus falando a respeito da graça dele sobre a vida daquelas pessoas. Neste texto, nós podemos ver que existe uma pessoa falando do céu e a outra da terra. No versículo 26 de Hebreus que nós lemos, fala sobre algo muito interessante. Naquele tempo, a voz de Deus fez com que a terra estremecesse, mas agora ele prometeu isso: mais uma vez farei com que trema não somente a terra, mas também os céus. O que ele estava dizendo ali? Eu vou fazer algo que não é somente a terra que vai se estremecer. Nós podemos ver em Êxodo capítulo 19, verso 18, no Monte Sinai, quando Deus ele falava e aquele monte então ele tremia. Aquele monte então ele sacudia. O que era aquilo? Tremia a terra. Ele sentiu que quando Deus falava, a terra ela tremia. E o povo então ele entendia: olha, Deus está falando, porque a terra, aqui esse monte, ele está sendo abalado, este monte está sendo sacudido, porque Deus está falando. Só que aqui no texto, em Hebreus, Deus está falando, não é somente a terra que vai estremecer, mas o céu também vai estremecer. Então ele está falando que tanto a terra quanto o céu vão começar a estremecer. E entender, queridos, essa verdade é entender sobre o conceito, sobre a nossa natureza dos céus, como também a nossa natureza aqui na terra. Há um livro muito interessante do Bill Johnson, eu li poucas folhas dele, que diz quando o céu invade a terra. Queridos, pouco que eu li, a pastora Graziele já leu mais páginas do que eu deste livro, mas o pouco que eu li eu disse, como que nós precisamos entender a respeito do Evangelho e a respeito do ID do Senhor, quando o céu ele invade a terra. Aqui o Senhor está falando, antes somente a terra estava estremecendo, mas agora os céus também está estremecendo. Versículo 27 de Hebreus que nós lemos, está dizendo assim: as palavras mais uma vez mostram bem que as coisas criadas são abaladas e mudadas, para que as coisas não podem, para que as que não podem ser abaladas continuem como elas estão. O que o texto quer dizer? A palavra de Deus veio mais uma vez, nós estamos referindo a respeito de Jesus. Jesus, ele veio para anunciar o reino. Jesus, ele não veio para implantar a igreja. Jesus não veio para poder ficar fazendo os milagres. Jesus veio para ensinar sobre o reino aqui na terra. Nós podemos ver nos evangelhos, o que Jesus mais fazia era ensinar as pessoas a respeito do reino de Deus. E quanto mais eu aprendo do reino de Deus, eu consigo entender a respeito de um reino que é inabalável, que em Hebreus está dizendo, antes estremecia somente a terra, hoje estremece também os céus. Quando eu entendo da verdade de Jesus Cristo, eu consigo começar a entender que as coisas que estão fora de mim, elas são abaláveis, elas são abaladas, mas as coisas que estão dentro de mim são inabaláveis. Ele estava falando sobre um reino inabalável.
A princípio nós falamos a respeito das coisas que nós estamos vivendo, que são coisas que estão abalando a economia, tudo que é criado e feito pelo homem, isso traz um certo abalo, mas tudo que é do reino dos céus é inabalável. Você está comigo aqui? O texto também, o versículo 27 diz: mostra bem as coisas criadas que são abaladas e mudadas, é o que está fora de mim, que eu já disse, para que as coisas que não podem ser abaladas continuem como elas estão. Tudo que é de Deus não abala. E nessa questão do versículo em dizer que para que as coisas que não podem ser abaladas continuem como elas estão, eu quero parar um pouco aqui e falar do tempo que nós estamos vivendo. Tudo pode ser abalado, meu irmão. A única coisa que não pode ser abalada é a nossa fé. Tudo pode ser abalado, economia, pode ser abalado, queridos, os nossos relacionamentos com as pessoas, mas a única coisa que não pode ser abalado é a nossa fé no Senhor Jesus. A palavra de Deus nos garante algo, e ela está dizendo, para que as coisas que não podem ser abaladas, continuem como elas estão. Como nós estamos hoje?